What's up, guys? JC here. E hoje eu vou falar de alguns conceitos de extrema importância que vão basicamente definir o quão rápido você vai se tornar fluente em uma língua estrangeira. Bom, você precisa entender que existem duas formas de interagir com uma língua estrangeira. A primeira forma de interação ocorre por meio do output, que significa basicamente produzir ou criar algo. Então, quando você fala ou escreve em uma língua estrangeira, você está basicamente produzindo, criando palavras, frases, expressões e, consequentemente, estruturas dessa língua. Já a segunda forma de interação ocorre por meio do input, que significa basicamente receber ou absorver algo. Então, quando você lê ou ouve uma língua, você está basicamente recebendo, absorvendo palavras, frases, expressões e, consequentemente, estruturas dessa língua. Então, é de extrema importância que você tenha esse conceito de input e output bem claro na sua mente. Porque a aplicação correta desse conceito é o que vai definir o quão rápido você vai se tornar fluente em uma língua estrangeira. Bom, o grande erro que a maioria das escolas de inglês comete é basicamente fazer com que os alunos foquem em falar e escrever, ou seja, no output, em vez de focarem no input, ou seja, no ler e no ouvir. Ou seja, fazer o aluno produzir antes mesmo que ele tenha absorvido a base necessária para que ele consiga produzir com qualidade e eficiência. Em outras palavras, as escolas exigem que os alunos falem e escrevam em inglês antes mesmo deles terem desenvolvido uma boa capacidade de compreensão oral e escrita da língua inglesa, que vai servir de suporte e alicerce para que o aluno seja capaz de escrever e falar. Tá, o que você quer dizer com isso, JC? O que eu quero dizer é que para que você consiga ser capaz de escrever e falar eficientemente na língua inglesa, você precisa ser primeiro capaz de entender pelo menos parcialmente a língua inglesa falada e escrita. E para que você consiga desenvolver sua capacidade de compreensão oral e escrita em inglês e, consequentemente, sua capacidade de escrever e falar em inglês, você precisa primeiro focar no input, ou seja, em absorver palavras, frases, expressões, estruturas e padrões da língua inglesa. Você conseguiria falar uma frase ou até mesmo uma palavra que você nunca ouviu antes? Não, né? Então como que você vai conseguir falar, escrever e compreender em inglês sem ter recebido ou absorvido palavras, frases, expressões, estruturas e padrões suficientes para isso? E é aí que entra a extrema importância do input. Principalmente no início dos estudos, você precisa focar em absorver o máximo de inglês possível antes de começar a produzir. Você precisa focar em criar uma fundamentação, uma base sólida que vai servir de suporte para sua habilidade de compreensão oral e escrita da língua, e, consequentemente, para sua habilidade de fala. E você vai desenvolver essa fundamentação, essa base sólida na língua inglesa, fazendo muito input, ou seja, ouvindo e lendo muito. Então, resumindo, a sua capacidade de compreender a língua inglesa falada e escrita vai depender diretamente da quantidade de input que você recebe ou absorve diariamente. Ou seja, vai depender da quantidade de listening e reading que você faz. Em outras palavras, do quanto que você ouve e lê diariamente na língua inglesa. E conforme você ouve e lê, além de você desenvolver sua capacidade de compreensão oral e escrita da língua, você automaticamente desenvolve a sua capacidade de falar a língua inglesa. Porque, como eu disse, você só consegue falar o que você já ouviu ou leu. Se você nunca ouviu ou leu uma palavra, uma frase ou uma expressão, você não vai conseguir falar essa palavra, essa frase ou essa expressão em inglês. Então, se você ainda não tem uma boa base na língua inglesa e quer construir uma base sólida de forma simples e eficiente, foque no input e não no output. Foque em ouvir e ler a língua inglesa e não em falar e escrever, como a maior parte das escolas de inglês faz. Porque o falar e o escrever são consequências do ouvir e do ler. É por isso que grande parte dos alunos que passam pelas escolas com métodos tradicionais de ensino de inglês saem dessas escolas sem conseguir falar e entender inglês. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, compartilhe. E se você quer mais dicas como essa, então deixa aqui no comentário. Peace!